Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 5 de abril de 2019. Agora estou gravando o segundo vídeo de hoje, né? E hoje eu quero gravar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, como ela surgiu, né? Então eu gostaria de ler aqui com vocês e depois vou colocar os links na descrição, tá certo? E vou virar aqui para vocês, espera aí. Vamos lá. Opa, desculpa aí o barulho, tá, amados? E peço muito a Yahoo que os cachorros não venham perturbar. Que eu vou te falar, eu tenho até pena dos bichinhos, mas é isso aí, amados. Fazer o quê, né? Eu fico muito triste com a situação dos bichinhos. Eles ficam sozinhos pelo jeito. Mas tá bom, mas agora vamos torcer para eles não latirem. Porque isso aí é importante, eles não latirem. Então, amados, eu estou aqui no site, né? acidigital.com, /seitas, -reino de Deus, tá? Eu vou mandar esses links para vocês também, tá certo? Então vamos lá. No que acreditam arrecadações milionárias, o poder dos meios de comunicação e a política, malversação de fundos e invasão da América Latina. Então aqui. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo no Brasil no ano de 1977. Antes de se autoproclamar bispo, Macedo trabalhou como caixeiro da loteria no estado do Rio de Janeiro. Aos 20 anos, abandonou o catolicismo e se converteu ao pentecostalismo, ingressando-se à denominada Igreja Nova Vida, que é a igreja da qual eu fazia parte, né? Que hoje a igreja é a Igreja Cristã Nova Vida. Certo? Aí a igreja se dividiu após a morte do bispo Roberto Macalister. A igreja se dividiu, aí passou a Igreja Cristã Nova Vida com o bispo primaz, Walter Macalister, que é filho do Roberto Macalister, e a Igreja de Nova Vida, né? Que essa aqui é a igreja antiga, era a Igreja Pentecostal Nova Vida. Aí tem a Igreja de Nova Vida, que é da parte do bispo Tito Oscar. Certo isso? Então vamos lá. Então o Edir Macedo ele permaneceu na Nova Vida, né? Durante 10 anos antes de abandoná-la, segundo disse, por ser elitista. Em 1977, junto com um grupo de amigos, abriu um pequeno local em um bairro pobre do Rio de Janeiro. Declarou-se bispo, veja bem, entre aspas, bispo, porque realmente ele se declarou, né? E fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Nos primeiros anos apenas sobrevivia economicamente até que uma crente vendeu um terreno e lhe doou dinheiro. Nesse momento, comprou 10 minutos por dia na Rádio Metropolitana. Começou o êxito. Em 1980, tinha várias horas de rádio e 1 hora de televisão no canal Rio Tupi. Abriu um local na cidade de São Paulo e em 1982 comprou a primeira emissora de rádio Rio Copacabana. Seu carisma, falta de limites e o uso de técnicas de manipulação produziram uma explosão em sua igreja e um crescimento incomparável. Veja, seu carisma, ele é carismático, ele não é amoroso. Carisma vem de terrom, como o Moedinho está explicando isso para nós, né? Carisma vem de terrom, amor e carinho, né? Porque carinho é a mesma coisa de mansidão, de amor, vem de Yahoo, certo? Então, ele era carismático, né? Hoje, eu acho que ele não é tão carismático assim, porque muita gente está vendo quem é esse Edir Macedo, né? Mas ele nunca me enganou, mas em todo caso, né? No que acreditam? A Igreja Universal é similar a outros evangélicos pentecostais. Por exemplo, crê na deidade de Jesus Cristo, a Trindade, a ressurreição corporal de Jesus Cristo e a salvação pela graça através da fé. Ou seja, eles creem na deidade de Jesus Cristo, a Trindade. A Trindade, na verdade, amado, segundo a Bíblia, à luz da Escritura, a Trindade é satânica, não existe. Porque é o Pai e o Filho. O Pai é Espírito. Então o Pai é um, que é Yahoo, ele é Espírito, e o Filho é Yahushua, que é o filho de Yahoo.
tá? Ele não é Deus. O único Deus verdadeiro é Yahweh. O próprio Yahusha disse isso, certo? Deixa eu até ver aqui para vocês, ó, vamos ver aqui, ó. O único Deus verdadeiro. Jesus disse, o único Deus, deixa eu botar aqui assim para ver se a gente acha. O único Deus verdadeiro. Vamos ver aqui onde é que está escrito, porque está escrito isso, amados. Em algum lugar está escrito. Ah, peraí, onde é que está escrito isso? Ah, meu pai. Não. Eu só estava querendo saber onde é que está escrito isso. Eclesiastes, o único Deus verdadeiro. Aqui tem Eclesiastes também, mas só que Yahusha também, ele revelou o Pai, ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Peraí, Bíblia. Deixa eu ver se assim está escrito, porque tem aqui sim ele dizendo, ó, deixa eu ver se aqui tem aqui, se aparece aqui alguma coisa, onde está escrito. Peraí. Não. Deixa eu ver aqui, amados. É porque é importante a gente pesquisar, né? Aqui Mateus 12, 29. Vamos ver aqui, Mateus 12, 29. Deixa eu botar aqui. Mateus 12, 29. Deixa eu botar nessa aqui. Mateus 12. 12. Deixa eu ver aqui. Vamos botar mais pra cá. Não, peraí. Não, Mateus 12, Mateus 12, 19. Meu pai. Gente, sinceramente eu não sei. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ler então, né, amados? Vamos ler. Porque aqui parece que está mostrando aqui em Mateus 12. Deixa eu dar uma outra olhada aqui. Aqui, ó. Aqui também está falando, ó, em 1 Coríntios 8,6. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 8,6. Ó. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, e um só Senhor, Yahusha, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil. Veja bem, então vocês vejam aqui que até o apóstolo está falando que só há um Deus verdadeiro, e Yahusha também disse isso. O próprio Yahusha, que veio revelar o Pai, ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro, tá certo? Ó, Mateus 12, 29. Mateus 12, que está dizendo Mateus 12, 19? Deixa eu ver aqui, João 17. Eu acho que é em João 17. É João 17, sim, amados, eu acho que é aqui. Vamos ver aqui. Vamos ler isso aqui, amados. É importante a gente ler para a gente não ficar no engano. Que vocês vejam o que a Igreja Universal crê, que não é só a Igreja Universal. As igrejas evangélicas, elas creem que Jesus é Deus. Só que Yahusha não é Deus. O único Deus verdadeiro é Yahweh. Porque tem Yahweh, que é o Deus verdadeiro, e tem Terron, que é o Deus falso. Tá certo? Só que Yahusha, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. E o Pai enviou o Filho, ou seja, o Pai é maior que o Filho, ele mesmo disse, o Pai é maior do que eu. O Pai me enviou. O Pai é o único Deus. Orarás somente ao Pai. E pedirás em meu nome, mas orarás somente ao Pai. É isso que ele diz. Se Yahusha fosse Deus também, ele iria falar, olha, ore a mim porque eu também sou Deus. Ore a mim, o meu Pai, porque nós somos Deus. Não, ele diz que ele é um no Pai,
no entendimento, no espírito, no entendimento, porque o Pai é espírito, é isso que nós temos que entender. Então essas igrejas evangélicas, elas creem tudo errado. Elas não creem no que está escrito na Escritura, elas creem no que a religião impôs para ser crido, tá certo? Para o povo continuar no engano da religião e na alienação. Então vamos ler aqui João 17. E Yahushua falou assim, e levantando seus olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yahushua a quem enviaste. Tá certo? Veja aqui. Olha que maravilha, amados. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti só, por único Yahu verdadeiro, ou seja, por único Deus verdadeiro, que é Yahu. E a Yahushua a quem enviaste. O próprio Filho disse isso. Se o Filho fosse Deus também, estaria escrito, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como Deus, e a mim, e a Yahushua como Deus também. Não é isso que está escrito aqui? Aqui está bem claro, para a gente entender que Yahushua não é Deus, gente. Yahushua é filho de Yahu. Ele é o Filho. E o Pai enviou o Filho, está aqui, ele mesmo disse, ó. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yahushua a quem enviaste. E da mesma forma o apóstolo Shaul falou também, como a gente leu. Ele estava no mesmo entendimento. Então o que Yahushua ensinou, veio ensinar e veio revelar o Pai, os apóstolos também ensinaram no mesmo entendimento. Então aqui vocês vejam que a Igreja Universal ele já sai assim do que está realmente na Escritura. Porque aqui a Igreja Universal é similar a outros evangélicos pentecostais. Por exemplo, creem na deidade de Jesus Cristo e Yahushua não é Deus. Então vocês veem que esse Jesus Cristo deles é outro, não é Yahushua. Tá? Eles buscam outro Jesus Cristo que infelizmente está na pessoa de Terron, porque Terron que é adorado no lugar de Jesus, como Jesus, e não Yahushua, porque Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco o Pai, como a gente já leu, né? Que Yahushua nunca entrou em santuários feitos por mãos humanas. Isso está escrito em Hebreus 9, 24, e está dizendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, em Atos 7, 48, Atos 17, 24. Então vocês veem que esse Jesus aqui é outro. Esse Jesus aqui é Deus realmente, que esse Jesus aqui é o Deus Mitra, é o Deus Sol invicto, tá certo? Esse é o Jesus, é o Deus Hermes, é o mesmo Jesus. E que é adorado em vários nomes, com vários nomes, mas quem é adorado na verdade é Terron, na pessoa de Jesus Cristo, e não Yahushua. Tá certo? É isso que nós temos que entender. Então, Jesus aqui ele é até Deus, tá correto? Porque o bispo de Macedo, a Universal, eles não seguem a Yahushua, eles não adoram a Yahushua, e eles não levam ninguém a adorar Yahushua, a adorar Yahu. Eles não levam ninguém ao Pai. O único que leva ao Pai é o Filho. Mas ele só leva a nós, o Filho só nos leva ao Pai quando nós cremos nele, como tem que estar escrito. A gente tem que crer como está escrito, porque a Escritura diz, bem-aventurado é aquele que crê. E outro, ele disse assim, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso o próprio Yahushua disse. Então tem que crer nele como diz a Escritura, tá certo? E quando a gente crê nele como diz a Escritura e a gente passa a ser o templo e deixa de ir ao templo, o próprio Yahushua nos leva ao Pai. Então vocês vejam aqui que a Igreja Universal, como outras igrejas, todas praticamente, aliás todas as igrejas evangélicas, católicas, todas as religiões não creem em Yahushua, como está escrito na Escritura. Tá? Os evangélicos creem em Yahushua como Deus, porque eles falam que Jesus, eles creem em Jesus como Deus, porque eles falam que Jesus é o Pai,
que o pai é Jesus, tá certo? Eles falam isso. É lógico que Yahushua é o pai, mas ele é o pai no entendimento, no mesmo espírito. Não que ele é a pessoa do pai e a pessoa do pai é o filho, tá? Não é isso. Yahushua, ele não é a pessoa do pai. E Yahweh não é a pessoa de Yahushua. Tá? Yahweh é um, Yahweh é o único Deus verdadeiro, e o filho, Yahushua, ele é o filho do Criador, ele é o filho de Yahweh, mas os dois são um no mesmo entendimento. Assim como em João 17, ele leu, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Tá certo? Então aqui vocês vejam que essa deidade de Jesus Cristo aí já está fora da Escritura. Tá? Não bate, a trindade já está fora da Escritura, porque essa trindade é satânica. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, segundo a Escritura. O que existe é o Pai, que é o único verdadeiro Deus, que o nome dele é Yahweh, e esse Pai, que é o único verdadeiro Deus, ele é Espírito. O próprio Yahushua disse isso para a mulher cananeia. O Pai é Espírito e importa que eu adore em Espírito e em verdade. Tá certo? Então, esse Jesus aqui, que eles creem realmente é um Deus, porque é Deus Mitro, Deus Sol Invicto. Mas Yahushua, o da Escritura, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh, tá? Então essa trindade não existe. Então aqui já fugiu do foco, tá certo? A ressurreição corporal de Jesus Cristo, ok. Yahushua, ele realmente ressuscitou corporalmente, mas ele ressuscitou num corpo glorificado, tá certo? Ele ressuscitou no corpo glorificado, assim como nós vamos ressuscitar no corpo glorificado. É lógico que ele também tinha a marca do ferimento dele, mas não é no corpo, esse corpo destruidor, esse corpo terrônico, mas é no corpo glorificado. Tá? E a salvação pela graça através da fé. Só que aqueles creem na salvação pela graça através da fé, só que na verdade isso é hipocrisia, eles não creem na salvação pela graça. Sabe por quê? Porque eles estão na lei. Todas essas religiões seguem a lei, amados. Não seguem a graça, a benevolência. Por quê? Porque dízimo é lei, da oferta assim no templo é lei, que a oferta nós temos que dar para o povo de Yahweh, nós temos que ajudar o próximo, isso é a oferta que Yahweh pede hoje a nós. Tá certo? Eles tem que ter um pastor, um líder religioso, um sacerdote, isso é lei. Tem que ir num templo físico, isso é lei. Então eles não vivem na graça, isso é mentira. Isso é engano satânico da religião, tá certo? Eles não vivem na graça, tá? Então já começa por aí. Então vamos lá. Então isso aí que eles creem na deidade de Jesus Cristo, a trindade, a ressurreição corporal de Jesus Cristo, a salvação pela graça, através da fé, já saiu aí da Escritura a deidade e a trindade, tá? Então não bate aqui com a Escritura. Entretanto, Macedo incorporou novos elementos à sua doutrina que pouco tem a ver com o bíblico. Para curar-se, vendem pedras da tumba de Jesus, a água benta do Rio Jordão, a rosa milagrosa, sal abençoado pelo Espírito Santo. Além disso, convidam aos fiéis a participar das reuniões e comer o pão abençoado para curar doenças. Totalmente fora das Escrituras, né, amados? Atualmente, existem mais de 2.000 templos em todo o Brasil, com aproximadamente 6 milhões de membros. A doutrina central do bispo Macedo é a luta contra os demônios e a teologia da prosperidade. A Igreja Universal pratica a libertação de demônios nos fiéis. Em todos os seus templos se reza pela libertação de espíritos, tais como a feitiçaria, adultério, fornicação, zelos, pleitos, invejas, embriaguez, etc. Vejam, eles rezam, como está dizendo aqui, pela libertação de espíritos. Agora, vocês vejam bem, amados, que toda semana, às vezes ia no Universal com meu marido, que meu marido ele era dessa seita, dessa Universal, e eu ia lá e sempre tinha pessoa lá, endemoniada, toda semana. Ora, e Yahushua, ele nunca fez entrevista com demônios, ele simplesmente falava, sai. Os discípulos, eles expulsavam,
Simplesmente expulsava e não ficava de papinho com o demônio. O que você fez? O que você vai fazer na vida dessa pessoa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não existe isso. Sabe? Isso é antibíblico até. Isso aí é anti-escritura. Certo? Então vocês vejam que eles oram para curar de embriaguez, feitiçarias, adultério, fornicação. Isso aqui tudo é obra da carne. Mas quando a gente sai do engano da religião e passa a ser o templo e deixa de ir a um templo e vai no caminho de Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai e o Pai nos sela com o Espírito, ou seja, nos lava no Espírito, nós passamos a andar em novidade de vida. Então, quando nós andamos em novidade de vida, o nosso corpo ele é mortificado, a nossa carne, ela é mortificada, tá? O nosso ser carnal, tá? O nosso homem interior, que é a nós alma, como ser humano, nós passamos a ser mortificado no nosso ser carnal, e o Espírito nos vivifica. Então, através do Espírito, nós conseguimos praticar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, como está em Gálatas, é paz, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, benignidade, tá? E domínio próprio tem mais 2, são 7 frutos do Espírito que está nesse fruto, que são assim, tipo, características, tá? Desse fruto. E nós passamos a exercer, a praticar essas características desse fruto, a praticar esse fruto do Espírito. Por quê? Porque o próprio Espírito que habita em nós, que nos vivifica, é que pratica esse fruto do Espírito em nós. E a nossa carne fica mortificada. Então, se nós andamos no Espírito, a gente não vai viver uma vida de feitiçaria, adultério, fornicação, zelos, pleitos, inveja e embriaguez. Por quê? Porque nós estamos no Espírito, nós estamos andando no caráter do Espírito. E o caráter do Espírito é o quê? Qual é o caráter de Yahweh? O Yahweh é amor, ele é paz, ele é mansidão, ele é benigno, ele é longânimo, ele é domínio próprio. Isso tudo são características, tá? De Yahweh. E essas características estão no Espírito, porque ele é o próprio Espírito. Então, quando nós andamos no Espírito, o próprio Espírito que habita em nós e que faz exercer, que faz a gente praticar esse fruto do Espírito. Então, a gente não tem por que ficar indo num templo para ficar orando, rezando, né? Aqui, ó, para rezar pela libertação de espíritos, como a feitiçaria, adultério e fornicação, porque quando a gente está no Espírito, a gente vai praticar a obra do Espírito, e a nossa carne vai estar mortificada. Então não tem para que a pessoa ir ao templo para ficar... Tanto é que essas pessoas que vão ao templo para ficar pedindo libertação, elas nunca são libertas. E elas sempre têm que ficar dando, dá a fogueira Santa de Israel. Então, dê uma campanha aqui, vamos fazer uma campanha aqui para o seu marido ser liberto da bebida. Para o seu marido ser liberto de te trair, ele não vai mais te trair. Ou então para você ser liberta de inveja. Ou então, isso não existe, amados. A partir do momento que a gente anda no Espírito, no entendimento, nós praticamos a obra do Espírito, porque é Ele próprio que pratica a obra dele em nós. Tá certo? E aí nós não andamos segundo a carne, mas segundo sim o Espírito. Então aqui, em um de seus livros, o Bispo Macedo diz que, entre aspas, há algumas doenças que caracterizam possessão pelo diabo. A neurose, dores de cabeça constantes, insônia, temor, desmaios ou ataques, desejos suicidas, as doenças que os médicos não podem descobrir, vícios e depressão. Além disso, culpa o demônio pela homossexualidade e a AIDS. Engraçado que ele tanto fala em cura, né? E libertação de cura, mas ele mesmo é diabético. E por que ele não é curado? Entendem isso? É uma coisa assim que é uma falsidade. Porque, se ele crê tanto em cura, ele fala em cura, eu creio também, amados, eu creio em cura. Eu creio, a Yahushua ele pode curar. Mas eu estou dizendo assim, da falsidade dele ficar pedindo sacrifício para o povo ser curado, para o povo ser liberto de vícios, sabe? E ele mesmo é doente, ele mesmo é diabético.
Eu não estou falando dele ser diabético, tipo assim, criticando isso. Mas o que eu estou falando é da hipocrisia dele ficar pedindo ofertas e dízimos de ofertas e sacrifício do povo, para o povo ser curado, e ele mesmo não se sacrifica, e ele mesmo não é curado. Então é uma hipocrisia, porque se ele fosse curado, uma coisa, agora ele não é curado e ficar pedindo oferta e sacrifício para o povo ser curado, isso é uma hipocrisia, tá certo? Não é isso que a Ruxa pediu. E a Ruxa nunca pediu sacrifício, nem tampouco o pai nunca pediu sacrifício da gente. O sacrifício que nós devemos fazer hoje está em Hebreu, que é em Hebreus 13, que é aquele que confessa o seu nome, é o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Esse é o sacrifício, tá? Por quê? Porque o nome de Yahushua, ele realmente é rejeitado. As pessoas rejeitam o nome. Então é um sacrifício a gente confessar o nome, a gente não negar o nome, não por nós, porque nós amamos a Yahushua, mas é um sacrifício para as pessoas que estão no engano da religião ouvirem e aceitar o nome de Yahushua. Então é por isso que é um sacrifício. Esse é o sacrifício que Yahushua nos pede, que os lábios que confessem o seu nome. É o sacrifício de confessar o nome dele para essas pessoas. E essas pessoas têm assim, repúdio até mesmo, né? Recusa aceitar o nome de Yahushua. São poucos que aceitam realmente de verdade. Então aqui, desde o princípio, Edir Macedo copiou dos pregadores norte-americanos a chamada teologia da prosperidade, quer dizer, que os fiéis devem entregar seus dízimos para não serem conduzidos às garras de Satanás. Na Igreja Universal, as reuniões duram aproximadamente 2 horas, com a metade do tempo dedicado à Bíblia e a outra metade a arrecadar dinheiro. Os seguidores de Macedo têm que aderir-se às seguintes normas. Veja, uma metade dedicada à Bíblia, não é mais assim não. Porque quando eu fui lá com o meu marido, né, quando ele era de lá, eles mal abriam a Bíblia. Quando abria a Bíblia é para ler um versículo isolado para pedir dinheiro. Tá certo? Se quiser sair da miséria, então aqui, ó, as seguintes normas, tá? As pessoas têm que aderir às seguintes normas. Os seguidores de Macedo têm que aderir às seguintes normas. Se quiser sair da miséria, se quiser conseguir um emprego, se quiser curar-se de alguma doença, deve entregar o dízimo. Deus disse, trazei os dízimos, quando você dá o seu dízimo, Deus abre a janela do céu e derrama bênçãos. O dízimo não é somente o dinheiro do salário, também da aposentadoria e da pensão. Se não entregar seu dízimo, o dinheiro vai desaparecendo porque o demônio devorador entrou. Devorador, amados, era gafanhoto. E era na época do povo de Israel que era alimento, porque o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Tá certo? E outra coisa aqui, se quiser sair da miséria, olha só a ideia dele. A Escritura diz, se o que nós tivermos o que comer e o que nos cobrir, estejamos contentes. Tá certo? É isso que a Ruxa fala. Então aqui vocês veem que a Igreja Universal, como as outras, elas fogem totalmente da Escritura. Elas fogem totalmente do que é a doutrina que a Ruxa deixou para nós, do que a Ruxa veio revelar do Pai e os apóstolos revelou nas Escrituras. Vocês veem que está totalmente ao contrário. Não bate? Tá certo? Então aqui, ó. Tirem todas as moedas que vocês têm. Eu não quero tirar 10 centavos, isso não existe. Quero todas as moedas porque elas representam a miséria. Olha isso, onde está escrito isso na Bíblia? Diz aí para mim. Se for dizimista, conseguirá trabalho. O dízimo não é uma doação, é uma devolução. Honra a Deus com os teus bens. Foi isso que a Ruxa pediu? Foi isso que os apóstolos pediram? Qual foi a vez que a Ruxa deu dízimo? Procure na Bíblia. Qual foi a vez que os apóstolos deram dízimo? Eles já pagaram impostos. Isso tem. Mas dízimos? Entende, amado? Então uma coisa está totalmente contrária do que está na Escritura. Arrecadações milionárias. O tema da arrecadação de dinheiro converteu-se no melhor negócio de Macedo. Diferente de outros cultos pentecostais que prometem a seus fiéis a felicidade no além entre aspas, além.
Macedo assegura que Deus dará as gratificações de seus fiéis aqui na terra. Daí que quanto mais dinheiro se entrega, terá mais possibilidade de ser rico nesta vida. É isso que a Ruxa disse, amados. Ontem a gente leu, né? Ontem a gente leu sobre as riquezas. É isso que a Ruxa disse? É isso que os apóstolos disseram? Foi isso que Timóteo disse? Em 1 Timóteo 6? Ele disse que aos ricos, que eles devem ser ricos de boas obras. É assim que está escrito, como a gente leu ontem. De boas obras, e não arrecadar bens nessa terra. O próprio Arrucha disse em Mateus 6 que nós não devemos juntar tesouros nessa terra, aonde a traça corrói, mas nós devemos juntar tesouros nos céus, ou seja, nas boas obras, fazer o bem ao próximo, fazer as boas obras ao próximo, certo? É isso que conta. E aqui ele está falando que se quem dá mais dinheiro, se entrega mais dízimo, mais dinheiro, terá mais possibilidade de ser rico nesta vida. Foi isso que a Ruxa disse? Isso não é a Ruxa. Diversas organizações, incluindo as associações evangélicas do Brasil, denunciaram Macedo por utilizar a manipulação como método para obter dinheiro. Nos suplementos econômicos dos noticiários brasileiros, pode-se ler este tipo de notícias. Abre aspas. A Igreja Universal fatura mais que a Auto-Latina. Em um ano, a igreja teve um ganho de 735 milhões de dólares, enquanto a Auto-Latina somente 337 milhões, sendo esta a melhor empresa privada do país. Fecha aspas. Em menos de 20 anos, Edir Macedo converteu um pequeno local alugado de um bairro humilde do Rio de Janeiro na maior multinacional brasileira. Hoje, a Igreja Universal conta com 6 milhões de fiéis e 1 milhão de ingressos anuais que produz. Livre de impostos, tem 3 mil membros distribuídos maioritariamente no Brasil e em 46 países de todo o mundo. A Igreja Universal conta em todos os seus templos mais de 2.000 só no Brasil, com 5 cultos por dia, onde os fiéis são incentivados a doar seu dízimo. Veja, tudo em torno de dinheiro. Macedo organizou sua empresa de forma piramidal. É isso aí, é empresa. Essa igreja não é igreja, é empresa. Todos os templos, na verdade, são empresas, porque gera dinheiro, certo? Como o próprio Rubens Sodré diz, o irmão Rubens, templo é dinheiro. É isso aí, templo é dinheiro. Macedo organizou sua empresa de forma piramidal. Olha só a pirâmide aí, coisa de terror, coisa do maligno, né? Da maçonaria, certo? Porque ele é maçom. Então vamos lá. Macedo organizou sua empresa de forma piramidal. Ele é o dono ou segue um grupo seleto de bispos que discutem 2 vezes por ano as políticas a seguir. E mais de 7 mil pastores que cobram um salário de $700. Tá? Recebem uma casa e um carro quando pastoreiam em mais de um templo. O que se diz um negócio redondo. Com certeza, né, amados? Isso não tem dúvida. Alguns personagens vinculados a Macedo dizem que seu sonho é converter o Brasil em um estado religioso e governar com mão dura e messiânica. Veja, converter o Brasil em um estado religioso, não é converter o Brasil a Yahushua, que está fora da religião, mas é converter o Brasil em um estado religioso na religião dele, tá certo? O poder dos meios de comunicação e a política. Além de concentrar seu capital na expansão de seus templos, outra das obsessões de Macedo é ser o dono da mais importante rede de meios de comunicação. Efetivamente, o proprietário de 2 jornais com mais de 1 milhão de exemplares, de 30 emissoras de rádio e da segunda rede de televisão mais importante do Brasil. Em 1989, comprou a tradicional cadeia de televisão, TV Record, com 25 repetidores em todo o país. Em um princípio, a cadeia televisiva converteu-se em um púlpito de 24 horas. Em pouco tempo, contratou um serviço de notícias independente.
adquiriu os melhores filmes dos Estados Unidos e obteve o direito para televisionar as partidas do Clube São Paulo, uma das equipes de futebol mais populares. Atualmente, a emissora se converteu em uma rival da famosa Rede Globo. Além disso, no exterior, comprou e contratou emissoras em Portugal, Moçambique e Argentina. Veja bem, amados, ele, quando comprou a Rede Record, ele disse para os fiéis que seria uma televisão para poder proclamar o Evangelho. Mas, na verdade, vocês vejam o que é a Rede Record hoje. Né? São vários programas, inclusive a Fazenda, que é o mesmo programa do Big Brother Brasil, só que é de forma diferente, mas é o mesmo programa, a mesma podridão, mulheres nuas, discussão, adultério, tudo isso. E essas novelas que eles colocam na Rede Record, né? Tipo Jesus, Os 10 Mandamentos, O Rei Davi, essas novelas assim, são totalmente antibíblicas. São totalmente mentirosas, não tem nada a ver com a escritura, tá? Que eles botam várias coisas que não tem nada a ver. E outra, se eles seguissem realmente o que está na escritura, eles iriam colocar o povo hebreu como povo negro, porque os hebreus são pretos. E eles não botam pretos. Vocês vejam que todos eles são brancos. Rei Davi era branco, só que Davi na escritura ele é preto. Sansão, Abraão, todos esses Abraão então era um negão, gente. Abraão era muito preto, ele era de Ur dos Caldeus. O cara era preto, de ser azul, de tão preto. E como é que ele coloca Abraão na Bíblia? Então, como é que ele coloca Abraão na novela? Como é que ele coloca nos filmes? Então, vocês vejam que é mentira. Que é uma emissora que propaga mentira, não propaga a verdade do Evangelho. Porque se propagasse realmente a verdade, eles iriam falar que a Arusha é o caminho, a verdade e a vida, que a Arusha é o único pastor, que nós somos o templo do Espírito. Então vocês veem que eles têm comprometimento de propagar a mentira e de deixar as pessoas presas no engano da religião e não de ser livre em Arusha. Tá certo? Outra das áreas de interesse de poder de Macedo encontra-se na política partidária. Sua participação começou em 1986, quando patrocinou a vários candidatos a deputados que lhe prometeram benefícios para a igreja. Atualmente, a Igreja Universal representa seus próprios candidatos e nas últimas eleições conseguiu eleger 34 deputados. Vocês vejam bem que a política e a religião estão ligadas. Por quê? Porque tanto a política quanto a religião, elas vieram da maçonaria. Estão todos ligados, maçonaria com política, com religião. Tá certo? Tanto é que Edir Macedo, ele é maçom. Eu vou mostrar vídeos aqui para vocês, tá? E que eu vou mostrar assim, só mostrar quais são os vídeos e vou colocar na descrição do vídeo, desse vídeo, para que vocês possam assistir. Mostrando a Igreja Universal, que ela realmente é totalmente maçônica, a casa de Edir Macedo, tá? Da maçonaria, a arquitetura da maçonaria, ela foi arquitetada assim, de forma da maçonaria, entendeu? Com pirâmides, com símbolos da maçonaria, vocês vão ver isso, tá certo? Então aqui. Para o sociólogo brasileiro Alexandre Fonseca, existem vários motivos para que os fiéis não hesitem em votar nos candidatos da Igreja Universal, mas principalmente sobressai a ideia de que são perseguidos. Malversação de fundos. Em meados de 1990, a Justiça Brasileira começou a investigar o Bispo Macedo e os negócios da Igreja Universal. Em 1992, terminou preso durante 12 dias acusado de fraude e malversação, já que sua conta bancária tinha acumulado mais de 100 milhões de dólares. No fim, seus advogados conseguiram a absolvição no processo judicial. Em 1995, Carlos Magno de Miranda, um bispo dissidente da Igreja Universal, relatou que narcotraficantes colombianos tinham entregado em 1989 vários milhões de dólares para a compra da TV Record. A cadeia televisiva que Macedo utilizava, a igreja para a lavagem de dinheiro do cartel de Cali, utilizava uma dupla
contabilidade para evadir a fiscalização. A Justiça começou a investigar Macedo por fraude fiscal, extorsão de seus fiéis para obter contribuições e laços com o narcotráfico. O juiz Guilherme Calmon derrubou 12 locais da seita e ordenou quebrar o sigilo bancário das empresas e dos líderes da Igreja Universal. Amados, o que significa seita? Porque as pessoas não entendem que a Universal é seita, mas não é só a Igreja Universal. Todas as igrejas do Tempo de Pedra, todas as religiões são seitas. Por quê? Porque essas religiões, elas fogem da Escritura, do contexto da Escritura, do que está escrito realmente na Escritura. E elas distorcem o que está na Escritura para benefício próprio. Por isso que são seitas. Tá certo? Como Jesus, né, eles falam que é Deus. E Yahushua não é Deus, ele é filho de Arro. Ele é filho do Deus verdadeiro. Então vocês veem que quando foge da Escritura, não é uma igreja verdadeira, são seitas. Porque a única igreja verdadeira somos nós. Nós somos o templo do Espírito e não o templo de pedra. Tá? Então vamos lá. Tá. Nestas circunstâncias, a rede televisiva Globo aproveitou e mostrou uma e outra vez imagens do Bispo Macedo ensinando a seus pastores a pedir dinheiro. A Rede Globo obteve um vídeo onde se observava em um cenário de um templo um pastor da Igreja Universal no Reino de Deus chutando e quebrando em pedaços a figura da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Frente à gravíssima situação que irritou a milhões de católicos brasileiros, a Confederação Nacional dos Bispos, CNBB, pediu aos fiéis não responder aos ataques e somente realizar atos de desagravo à padroeira do Brasil. Invasão na América Latina. A seita de Macedo está presente em mais de 40 países, por toda a América Latina e em algumas cidades dos Estados Unidos, Europa, África e Ásia. Possuem só no Brasil um banco, 2 jornais, uma revista, 30 emissoras de rádio e a rede televisiva TV Record, com 25 repetidores em todo o território. Desde vários anos, a Justiça e o governo do Brasil investigam aos líderes por presumidas vinculações com o cartel de Cali e a lavagem de dinheiro. Em 1990, instalaram o primeiro templo na Argentina. Hoje expandiram-se e por todo o território argentino. A seita chegou à Argentina em 1990. Em princípio, se instalaram mais ativamente no interior do país, especialmente nas províncias do norte e a capital de Córdoba. Quando se consolidaram, começaram uma atividade agressiva na capital e Grande Buenos Aires, com a abertura de uma grande quantidade de templos. A partir do crescimento massivo no país, compraram as 24 horas de programação de uma rádio argentina, uma AM, com alcance em todo o país, em todo o território nacional. A rádio tem um formato similar às emissoras brasileiras, onde se promovem atividades da Igreja Universal. Então vocês vejam bem, né, como é que se fundou, como se formou a Igreja Universal, tá certo, amados? Então eu vou deixar esse link com vocês, tá certo? Vou colocar na descrição e também vou colocar esses vídeos aqui. Olha lá, onde ele passou outra vez. Esse vídeo aqui. Só mais uma escuta. Olá pessoal, eu sou Veja, o Thiago Lima. do Thiago Lima, tá certo? Confirmado, Edir Macedo é maçom, todo evangélico deve assistir este vídeo, vou deixar esse link com vocês na descrição, tá certo? É um ótimo vídeo do irmão Thiago Lima, do canal Desperte, tá certo? E ele fala muitas coisas aqui e realmente verdades, tá? Porque ele fala a verdade aqui. Ele tem falado muita verdade mesmo, né? Um ótimo canal, tá? E aqui também nós temos outro, Edir Macedo maçônico, semelhante da maçonaria, na IUD, tá certo? Ó, para vocês terem uma ideia, olha aqui como é que é a coisa aqui, ó. Loja Maçônica Cruzeiro do Sul, olha aqui a igreja, olha aqui, ó, a igreja. Vou botar aqui um pouco para vocês verem. Entre uma loja maçônica e um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. É o que você vai descobrir agora, através desse vídeo que eu preparei para você. Preste atenção nessa imagem.
Ela mostra, primeiro, uma loja da maçonaria e, em seguida, um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. À primeira vista, pode passar despercebido um detalhe no mínimo estranho. Nessa imagem de uma loja maçônica, vemos no detalhe uma pirâmide que fica no cume da sua fachada. Agora veja essa foto de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Assim como na loja maçônica, também possui uma pirâmide posicionada na parte mais alta de sua fachada. Veja agora essa outra foto de uma loja maçônica. No detalhe, mais uma vez, a pirâmide na fachada. Já nessa imagem de outro templo da Igreja Universal, percebe-se facilmente que a pirâmide faz parte da arquitetura dos seus templos. Se tirássemos do fundo a inscrição Jesus Cristo é o Senhor e a pompa que fica no centro da pirâmide e a substituíssemos pelo símbolo da maçonaria, teríamos então uma típica loja maçônica. Essa imagem mostra o interior da mansão construída pelo senhor Edir Macedo na cidade de São José dos Campos. Veja no detalhe a mesma pirâmide, as lojas maçônicas e também nos templos da Universal, presente na arquitetura dessa mansão, como uma identificação subliminar com a maçonaria. Veja uma vez mais o templo da Igreja Universal. Mera coincidência? E o que dizer sobre a fachada da mesma mansão? Preste atenção no detalhe. Nessa fachada está um dos símbolos mais utilizados pela maçonaria, o compasso. Veja agora este desenho dos símbolos maçônicos. No destaque, o compasso e o esquadro. Nessa imagem da fachada de uma loja maçônica, vemos claramente o compasso, o esquadro e o olho de Lúcifer, ou o olho que tudo vê. Aqui, uma vez mais, o logotipo de uma loja maçônica, com destaque para o compasso, o mesmo encontrado na fachada da mansão do Edir Macedo. Nessa imagem, vemos alguns personagens chamados de lendas da maçonaria. No centro, o compasso e o esquadro. Será que Edir Macedo deveria ser incluído entre essas lendas da maçonaria? Veja agora alguns símbolos ocultistas encontrados na parte de dentro da mansão. A estrela de 8 pontas, símbolo ocultista muito antigo, e também a cruz celta, símbolo usado em muitas práticas ocultistas. Para concluir, a Record News, canal que pertence também à Igreja Universal, foi inaugurada no dia 27 de 9 de 2007. A soma desses números daria 999. O 9 é o número mais usado pelos satanistas e também é muito admirado dentro da maçonaria. Veja o que diz o blog da maçonaria a respeito do número 9. O número 9 é o princípio da luz divina, criadora, que ilumina todo pensamento, todo desejo e toda obra. Exprime externamente a obra de Deus que mora em cada homem, para descansar depois de concluir sua obra. O homem novenário, que pelo triplo do ternário, é a união do absoluto com o relativo, do abstrato com o concreto. O número 9, no simbolismo maçônico, desempenha um papel variado e importante, com significados aplicados na sua forma ritualística. O número 9 é o número dos iniciados e dos profetas. Fonte blogdamaçonaria.blogspot.com. Veja nessa foto da inauguração da Record News, junto ao Edir Macedo, o prefeito de São Paulo, Kassab, que é amigo dos maçons, conforme podemos ver nesse vídeo. A todos os maçons do Brasil, eu queria aqui expressar, em nome de todos os paulistanos, os mais sinceros votos de um Feliz Natal e um 2009 pleno de realizações de saúde. José Serra, cujo partido, o PSDB, tem como número o 45, que somado é igual a 9. E Lula, sobre quem
não precisamos comentar nada. Agora, você mesmo pode chegar à conclusão. A maçonaria tem algo a ver com a alta cúpula da Igreja Universal? A maioria das pessoas que frequentam essa igreja é composta de gente que verdadeiramente tem sede de Deus. Mas... Ó, pirâmide, tá vendo, amados? Ó. A liderança dela terá que prestar contas um dia, não ao grande arquiteto do universo, mas ao verdadeiro Deus, cujo nome é o Eterno. Então, amados, eu vou deixar esse link aqui também, tá? Na descrição para vocês. Deixa eu até voltar aqui de novo. Peraí. E eu vou deixar esse aqui também, amados, também, que é um ótimo canal do nosso amado irmão Alfredo Paulo, tá certo? Aqui, ó, Bispo Macedo, o dinheiro da compra da Record. Aqui ele conta como que o Edir Macedo comprou a rede TV Record, tá certo? Então aqui ele conta. Ele foi um bispo da Igreja Universal há mais de 30 anos. Ele conheceu o Edir Macedo e conviveu com ele, então ele conta muitas coisas que aconteceu. Hoje ele saiu do engano da religião, né? Hoje ele tem falado, né, também fala na internet, fala também das denúncias da Universal. Então é um ótimo canal também, tá? É o canal do Alfredo Paulo. Aqui ainda estava o canal Bispo Alfredo Paulo, mas ele agora colocou Alfredo Paulo, ele não se chama mais de bispo, que ele falava bispo aqui é Responda a Verdade, Bispo Alfredo Paulo, é o canal dele. Só que ele tem outro canal agora que é Alfredo Paulo também, tá certo? E ele tem falado muita verdade, amados. Ele tem falado assim, ele tem falado verdade mesmo, sabe? E ele hoje ele não se denomina mais bispo. Ele falava bispo porque o pessoal conhecia ele como bispo, né? Mas depois que ele realmente viu que está errado na escritura, né? Sobre esse negócio de Vitor, Vitor, mole. Vitor é o nome do meu filho, eu pensei nele agora. Que doideira, hein? Então, como ele viu que isso está errado, né? Ele não fala mais assim. Então, ele foi um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, assim como o Nathan Silva também, é outro que tem falado, o Marcelo Roque também, tá certo? Que é outro, que foi pastor da Universal. Tem também o ex-pastor Israel Moreira, tá certo? Então, são vários mesmo que têm falado a verdade, né? Que eles não estão falando contra a pessoa do Edir Macedo ou contra os bispos da Universal, mas eles têm falado contra o engano que a Igreja Universal tem trazido, né? Das pessoas estarem presas no engano da religião, tá certo? Então, amados, eu pensei no meu filho agora, mas o nome dele é Vitor, né? Mas é isso aí, aí saiu assim, falando assim, sou o Vitor. Mas então tá, amados, é isso aí, e pesquisem mais sobre isso. Você é dessa igreja, amados, saibam que nós somos o templo do Espírito, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim está escrito em Atos 7, 48, em Atos 17, 25 e 24 e 25, certo? E também está escrito que Yahushua, ele nunca entrou em templos feitos por homens. Isso está escrito em Hebreus 9, 24. Então, saiam do engano da religião. E leia também 1 Timóteo 6. Vocês vão ver que até os ricos devem se enriquecer das boas obras e não de bens materiais. Certo? Então, isso que eles pregam no Universal é heresia, tá certo? E assim, é um engano. É um engano que está totalmente fora do contexto da Escritura, tá certo? Do que Yahushua deixou escrito, do que Yahushua nos ensinou, tá certo? Então, amados, sai do engano da religião e vá para o único. Olha, a religião, o que é a religião? A religião, segundo a Escritura, a religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não se contaminar com as coisas imundas deste mundo. Esta é a verdadeira religião. O resto não é religião, é tudo engano, é tudo mentira.
tá? O que é religião? Religar a Deus. Religar a que Deus? Religar ao Deus Terron, ao Deus das trevas. Porque o único que nos leva ao Pai é Yahushua. Ele é o único caminho, tá certo? Então, amados evangélicos, amados católicos, qualquer religião que vocês sejam, sai do engano da religião e vá para Yahushua, que é o único caminho. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres em nome de Yahushua.